de alguma pessoa algum dia entrar nessa região dos perdidos. Se você estivesse em pé com fios incandescentes enfiados em você, atormentado de todos os modos, não seria como aquele tormento do diabo que há naquele lugar. E então, como eu sempre soube que havia um Deus em algum lugar, e quando menininho ele me falava para jamais fumar ou beber ou desonrar o meu corpo, que é andar imoralmente com mulheres e coisas assim. Eu sempre tive medo disto, e era um jovem. E então uma vez eu estava fora caçando, o que parece ser uma segunda natureza para mim, gostar de caçar. E eu estava fora caçando com um menino, Jim Pools, um mocinho admirável. E Jim me deixou a sua arma disparar e ela me atingiu diretamente em ambas as pernas, bem perto de mim, com uma espingarda de caça. Eu fui levado ao hospital e ali, deitado ali morrendo, nenhuma penicilina, nem nada naqueles dias. E agora eles tinham uma lona de borracha como lençol debaixo de mim, e eu sei que naquela noite eles iam operar na manhã seguinte. Eles simplesmente pegaram e limparam o ferimento e grandes pedaços de carne despedaçados. E eles tomavam tesouras e cortavam fora, e eu tinha de segurar nas mãos de um homem. E eles mandaram Frank Ike. Ele, bem recentemente, se suicidou. E eles tiveram de arrancar com dificuldade as minhas mãos para soltá-las de seus pulsos quando eles terminaram. Eu gritava e chorava e segurando-me assim e eles cortando fora esta parte da perna. Eu tinha 14 anos de idade, apenas um menino. E naquela noite tentei pegar no sono e eu acordei, alguma coisa esguichava. E aqui estava sangue, quase meio galão, eu imagino, tinha vindo daquelas veias. E eles tinham tirado o raio-x e eles disseram que a bala encontrava-se tão perto dessa artéria em ambos os lados que simplesmente um pequeno arranhão a cortaria bem em duas. E eu começaria a sangrar. Bem, pensei, este é o meu fim. Eu abaixei as minhas mãos assim e as levantei, e o sangue escorria pelas minhas mãos. Era o meu próprio sangue em que eu estava deitado. Eu chamei, toquei a campainha, a enfermeira veio. E ela apenas absorveu isso com a toalha, porque não havia nada que eles pudessem fazer. E na manhã seguinte, sob essas condições de fraqueza, eles não davam transfusões de sangue naqueles dias, você sabe. Então eles me operaram. E eles me deram éter. E quando o antigo éter, eu acho que vocês se lembram, era um antigo anestético. E sob o efeito desse éter, quando eu saí do éter depois de 8 horas. Eles tiveram de me dar tanto que eles pensaram que eu não conseguiria, que eu não acordaria. Eles não me puderam fazer acordar. Quando eu saí do efeito daquele éter, houve algo que aconteceu comigo ali. Eu sempre tenho crido que isto seja uma visão. Porque eu estava tão fraco e eles pensaram que eu estava morrendo. Ela estava chorando. Quando abri os meus olhos para olhar, eu pude ouvi-la conversando. E então eu voltei a dormir e acordei 2 ou 3 vezes. E então eu tive uma visão naquele momento. A primeira visão quando eu voltei a mim, e então eu entrei nesse transe. E eu pensei que eu estivesse no inferno, simplesmente tão clara.
Agora, e nesta visão, a primeira, eis o que aconteceu. Depois que a visão me atingiu, eu estava tão fraco e eu tinha perdido todo aquele sangue, pensei que eu estivesse me afundando numa eternidade sem fim. Muitos de vocês já me ouviram contar isto antes, e me afundando numa eternidade sem fim. Primeiro eu estava passando como que por nuvens, e então por trevas, e me afundando, me afundando, me afundando. E antes de saber de mais nada, eu entrei nas regiões dos perdidos. E ali dentro eu gritei. Eu olhei e ali simplesmente tudo. Não havia fundo nisto. E eu de modo algum podia parar de cair. Para a eternidade, parecia eu ia cair. Não havia parada em nenhum lugar. E então, que diferença foi da visão que eu tive aqui há pouco tempo, de estar na glória com as pessoas? O contraste. Porém, nisto, à medida que eu caía, eu finalmente, eu gritei, chamando o meu papai. Naturalmente, sendo apenas uma criança, isso é o que eu faria. Gritei chamando meu papai, e o meu papai não estava ali. E eu gritei chamando minha mãe. Alguém me apanhe! E não havia nenhuma mãe ali. Eu simplesmente estava indo. E eu gritei então para Deus. Não havia Deus ali. Não havia nada ali. E pouco depois eu ouvi o som mais fúnebre que jamais ouvi. E foi a sensação mais horrível. Não há maneira de, mesmo um fogo literal queimando, seria um prazer comparado com o que isso era. Agora, essas visões jamais têm estado erradas. E foi simplesmente uma das sensações mais horríveis que eu já tive. E o que fez, eu ouvi um barulho, soava como um tipo de coisa assombrada. E quando isso estava, que eu olhei, vindo, e eram mulheres. E elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos. E elas tinham uma coisa verde debaixo de seus olhos. E seus olhos pareciam prolongados para trás, como as mulheres hoje pintam os seus olhos. Prolongam eles assim para trás, e apenas os olhos e o rosto delas. E elas estavam fazendo... Oh, que coisa! Eu simplesmente gritei bem alto. Oh, Deus, tem misericórdia de mim! Tem misericórdia, ó Deus! Onde tu estás? Se tu tão somente me deixares voltar a viver, eu te prometerei ser um bom menino. Agora, essa é a única coisa que eu pude dizer. Agora, Deus sabe, e no dia do juízo, Ele me julgará por esta declaração. Isto é o que eu disse. Senhor Deus, deixa-me voltar, e eu te prometo que serei um bom menino. E quando eu recebi o tiro, eu havia dito mentiras, eu fizera quase tudo que havia para se fazer. Só uma coisa que eu digo, é melhor eu já pôr isto para fora enquanto estou bem aqui agora. E quando eu olhei para baixo e vi que eu estava metade explodido em dois, quase, eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Tu sabes que eu realmente jamais cometi adultério. Essa era a única coisa que eu podia dizer a Deus. Eu nunca aceitara seu perdão e todas essas coisas. Eu só pude dizer, eu realmente jamais cometi adultério.
E então eles me tiraram dali, e então nisso eu clamei: Deus, sê misericordioso para comigo. Eu serei um bom menino se tão somente me deixares voltar, pois eu sabia que havia um Deus em algum lugar. E assim me ajudar, aquelas criaturas abatidas em todos os lados, eu acabara de me tornar um recém-chegado. E a sensação mais medonha, horrível e hedionda naquilo. Pareciam-se com olhos enormes, grandes cílios salientes assim, e prolongados como um gato, como que assim, para trás. E uma coisa verde, como que tivessem gangrenados ou algo assim. E elas estavam fazendo Oh, que sensação! Agora, então, num instante, eu havia voltado à vida natural novamente. Essa coisa tem me perturbado. Eu pensei, oxalá eu jamais volte a um lugar como aquele. Que nenhum outro ser humano jamais tenha de ir a um lugar como aquele. E eu sabia que havia uma região dos condenados em algum lugar. Já que eu tive a visão de ambos os lugares, e pela graça de Deus, eu digo isso não para ser sacrílego. E se for errado, Deus me perdoe. Eu creio que eu estive em ambos os lugares, veja. E eu vi os redimidos, os bem-aventurados. E eu vi os perdidos, e onde eles estavam. E por isso é que me mantenho como seu irmão hoje, para advertir-lhe que fuja desse caminho decadente. E você tem tudo pelo que para viver, esse bendito caminho ascendente, onde os redimidos estão em gozo e paz, e eles não podem pecar, eles não podem se entristecer, eles não podem. Ali não há nada, eles são perfeitos. Vi ambos os lugares. Eu creio que esta é uma declaração tremenda para uma pessoa fazer. Porém, Deus sendo meu juiz, eu solenemente creio que vi ambos os lugares. Eu creio nisso. E longe esteja de alguma pessoa algum dia entrar nessa região dos perdidos. Se você estivesse em pé com fios incandescentes enfiados em você, atormentado de todos os modos, não seria como aquele tormento do diabo que há naquele lugar. Não poderia haver nada, a mente humana não poderia. A mente humana não poderia compreender o que é essa região dos perdidos. Não há maneira de explicá-la. E não há maneira de explicar o que é a região dos bem-aventurados. É tão excelente, aquela é tão horrível, e esta é tão excelente. É do ridículo ao sublime. Então, se alguém me ouve, sei aonde esta fita irá. Porém que todos ouçam, aqui pela fita, ou aonde quer que ela possa ir. Jamais se dirija àquela região dos perdidos. Você não pode imaginar o inferno sendo tão ruim. E o que quer que você faça, nunca pegue nenhuma... Esqueça isto, que é a região dos bem-aventurados, eu diria isto com São Paulo, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, ou não poderiam subir ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Se você estiver ouvindo esta fita, desligue o aparelho. E arrependa-se se você não é salvo. E acerte-se com Deus. Boa noite, meus irmãos que estão conectados aí pelo Facebook, pelo Webbrand, e também nossos irmãos que estão aí pelo aplicativo da rádio, e nossos irmãos ouvintes, né, que tem muitos simpatizantes, né, a Rádio Web, que pessoas pelo globo, pelos mundos, né, dos 4 pontos do globo, que baixaram o aplicativo da Rádio Web para ouvir a mensagem do tempo do fim, a mensagem de João, Apocalipse 10, versículo 8 ao 11. A Rádio Web chegou a 64 países internacionais, né? Irmãos que comutaram
para estar conosco em companheirismo e nesta unidade de fé, ouvindo o que é que os trovões estão nos dizendo neste dia. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão conosco na audiência e dizer que a gente fica feliz de saber que os irmãos estão aí compartilhando, né? Se você ainda não compartilhou, vai aí no botão do compartilhar, dá o seu clique, né? Compartilhe para que mais pessoas possam alcançar e ser abençoados nesta noite, né? Também deixe aí o seu like, que é muito importante, né, para ajudar a fortalecer o canal da Webgram. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos no Brasil, que estão nos acompanhando, e também os nossos irmãos que estão nos estrangeiros, né, nos continentes africano, europeu, países vizinhos do Brasil, Bolívia, Equador, que sempre estão conosco na conexão. Nós agradecemos a audiência de todos os nossos irmãos, com muita gratidão. E nesta noite nós vamos aqui adorar a Deus em simplicidade, né? Acabamos de ver o vídeo aí do profeta William Branham, daquela visão que ele teve, e a mensagem dos trovões está aí disponível 24 horas no ar, pelo aplicativo da rádio, pelo www.palavrafalada.com.br, né? Os pastores que comeram o livro de João estão profetizando essa mensagem. Então, esta mensagem, que é a mensagem do rapto, está sendo divulgada nas redes sociais, né? E está sendo compartilhada pela família Branham. Então, se você quer receber essa fé, porque tem que querer, né? Receber a fé que te arrebata, né? A fé é uma mensagem que te posiciona para o rapto, né? Uma mensagem que te arrebata, que te coloca, te transforma, faz de você uma pessoa transformada para estar no arrebatamento, porque tem pessoas, denominações, religiões, que pregam que o arrebatamento, Deus vai aparecer nos céus, né? Se Jesus vem nos céus e vai levar todos aqueles que estão ali na terra, né? O arrebatamento é um privilégio, é para os povos, para a esposa, é para um povo escolhido, zeloso de boas obras, um povo que foi predestinado e escolhido pelo próprio Deus. Então, esse povo é um percentual muito pequeno que vai ter esse privilégio de subir no rápido. O povo que deixou de viver uma vida das vidas comuns, né? Deixando de viver a nossa vida para viver uma vida para o Senhor Jesus Cristo, para ser testemunhas desta mensagem nesta terra. Então, existe um povo que está sendo preparado por uma mensagem que transforma, muda, identifica, uma mensagem que nos coloca na plataforma para o rápido. Né? E eu creio que eu faço parte desse povo, dessa nação, eu faço parte desses eleitos, e se você está nos ouvindo, vendo pela webcam, pelo Facebook, ouvindo pela rádio, você tem que ter essa fé no seu interior. Você tem que ter convicção no seu interior que você também é um eleito dessa mensagem, e você está aguardando o rápido a qualquer momento. Podemos ver as coisas que estão sucedendo, né? As coisas se cumprindo, as profecias se cumprindo, e o mundo um caos, né? Tanto faz no Brasil, como no mundo exterior. Os outros países estão vivendo guerras e passando momentos difíceis, furor da natureza, né? A natureza revoltada com o homem, porque o homem, ele só veio destruir aquilo que Deus criou, né? O homem, ele não importa com aquilo que Deus criou, né?
desmata, taca fogo, e faz tudo que ele faz, que ele acha que tem direito de fazer, né? E depois a conta chega. A natureza, ela vai vir, vai cobrar aquilo que foi feito. E é desta mesma forma as nossas vidas espirituais. Tudo que nós fazemos está sob os olhos atentos do Senhor. A sua vida, a minha vida, está sendo filmada. Nós estamos em BBB 24 horas sendo gravado no espiritual. Então, aquilo que você tem praticado, aquilo que você tem feito, aquilo que você acha que escondeu do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, ou da justiça, saiba, meu querido, que Deus não tem como você se esconder. Saiba que o Senhor está com seus olhos abertos, e Ele conhece os nossos interiores, os nossos corações, Ele sabe os nossos pensamentos, e Ele tem os seus olhos olhando para aqueles que Ele predestinou e elegeu. E o Senhor tem nos separado para ouvir essa mensagem. O Senhor tem separado você para crer em uma mensagem rápida. Tem nos dado esta oportunidade nesta noite de podermos crer em uma mensagem genuína, uma mensagem que sara a nossa ferida espiritual. Não somente uma mensagem que nos dá uma paz no nosso interior, o ser humano, não, ela além de dar uma paz no seu interior, no seu ser, na sua família, uma paz natural, ela também te dá uma paz na sua alma. É a mensagem que te estabiliza, que te dá segurança. É esta mensagem dos 7 tormentos divinamente revelados. Nós não estamos aqui convidando você para fazer parte da nossa família Bruno, não. Nós estamos aqui anunciando a vocês, ouvintes e telespectadores que estão nos vendo pelo aplicativo, pelo Facebook, e irmãos que estão nos ouvindo pelo aplicativo, você, amigo, simpatizante do projeto Rádio Família Branca, nós estamos aqui apresentando a você uma mensagem que te arrebata, que te transforma. Não estamos te convidando você para ser membro do nosso corpo, não, do nosso corpo esposa, não. Porque aqui é diferente, não é como uma denominação. Não tem como você entrar aqui. Aqui não é uma igreja, é uma denominação. Aqui é uma família. Para estar nessa família, você tem que nascer nessa família. Você tem que ter o seu nome escrito no livro da vida e ser predestinado para crer em uma mensagem de poder chamada 7 tormentos divinamente revelados. Então, o nosso trabalho evangelístico é diferente, diferenciado das denominações. O nosso trabalho evangelístico é levar a mensagem através das redes sociais e a fé que diz o profeta e diz a Bíblia que vem pelo ouvir a verdadeira palavra de Deus. Né? Então, se você está nos vendo e nos ouvindo, Deus te abençoe nessa noite. Fique conectado aí conosco pelo aplicativo, pelo Facebook, porque hoje tem uma mensagem que vem do âmago da alma do pastor para trazer a vocês uns 7 tormentos divinamente revelados. Não para te convidar você para fazer parte da igreja ou da nossa família, não. Para você receber uma mensagem que pode posicionar você para o rápido. Amém? Essa é o nosso trabalho de evangelismo aqui na Rádio Web Terceira Etapa. Levar até ao eleito que está no Brasil e no mundo para ouvir a mensagem do arrebatamento, a mensagem de uma só pessoa, a mensagem de do ministério profético de Apocalipse 10, versículo 8 a 11, e é isso que nós estamos aqui, levando a você uma genuína mensagem que te posiciona para a eternidade, no rápido, amém? Apocalipse 10, versículo 8 a 11, é a mensagem que identifica conosco, que nós vamos ver agora. Glória a Deus. Versículo 8 a seguir diz, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dai-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu vinho,
mas na tua boca será doce como mel. E tomei um vinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e mundos e reis. Amém? Esta é a mensagem de Apocalipse 10, versículo 8 ao 11, né? Onde nós acabamos de ler, né? E estamos identificados nessa mensagem, né? Esta é a mensagem que identifica com ele, amém? Nós vamos fazer a nossa oração. Se você tem o seu pedido de oração, basta você estar conectado conosco nesta oração e elevar os seus pensamentos ao céu, que o Senhor vai te ajudar a realizar o seu pedido, porque tudo que ele tinha que fazer por nós, ele já fez ali naquele dia do Calvário. Já nos salvou, já nos curou, já nos deu a fé para o rapto, temos recebido tudo pela conquista daquela demonstração de amor ali no Calvário, e hoje temos que somente crer para tomar posse das nossas bênçãos. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade de poder estarmos aqui nesta noite, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome, junto com os nossos irmãos que estão conectados pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio, no Brasil e no mundo, ó Pai, ouvindo a nossa programação, esta programação do Sete Torrões, onde levamos esta mensagem de revelação, Senhor, esta mensagem deste novo nome, Senhor, desta mensagem de pedra de coroa aos quatro cantos do globo pela internet, ó Deus, e nós anunciamos aqui, Senhor, a mensagem do rápido, ó Pai, e nesta noite, ó Deus, estamos com a alegria em nossos corações de podermos estar aqui, respirando este oxigênio, Senhor, e dando glórias ao Senhor, porque o Senhor tem sido este Deus que tem nos ajudado, porque temos confiado nesta tua palavra, naquele sacrifício daquele dia do Calvário, temos depositado a nossa fé está ancorada nesta mensagem, Senhor. E nós temos crido nesta mensagem que o Senhor conquistou para nós tudo aquilo que nós precisamos para vivermos neste dia. E hoje temos que crer, e somente crer e tomar posse das nossas bênçãos. Senhor, eu apresento os nossos irmãos pelo Facebook e pelo aplicativo que estão conosco na conexão. Que o Senhor estenda a tua mão forte e poderosa e o ajude, Senhor, a que eles possam entender esse segredo, esta revelação, e eles poderem ver, Senhor, que eles têm a chave que abre a porta, que é a fé do Senhor, para tomar
que me trouxe a paz. Amo a palavra de vida que ao céu me convida, de vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Não há razão pra que eu não deva amar Cristo. Sou esse inocente do amor. Quando por mim morreu na cruz, eu sei que a energia suprema do amor, toda inspiração amo a mensagem da graça da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra de vida que ao céu me convida, de vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Não há razão pra que eu não deva amar. Não há razão pra que eu não deva amar. Ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Oi, pastor Adriano. Deus abençoe, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, né? Poder estar nessa unidade de fé, nesse companheirismo com o Senhor e todos esses nossos amados irmãos pelo Facebook, aí pelo aplicativo da Rádio Web. A unidade de fé é uma mensagem que nos arrebatou, uma mensagem que já nos deu vida eterna. Nós estamos compartilhando isso com todos os nossos irmãos, amigos e companheiros e colegas de trabalho, com todos aqueles que querem ouvir uma mensagem que transforma e identifica o irmão que está casado com a palavra da hora. Não é isso, pastor? É isso aí, meu irmão. O eleito
ele busca a palavra que alimenta o âmago da sua alma, aquilo que vai trazer perfeição para a sua vida espiritual, para a sua fé, porque o tempo nosso agora é o tempo de nós adereçarmos as nossas lamparinas, estarmos com as nossas vidas em ordem, alinhadas com a palavra, para podermos sermos transformados, né, meu irmão? Verdade, pastor. Não temos mais tempo para ficar brincando, né, pastor? Tem pessoas que ouvem aí a mensagem, né? Tem pessoas que são velhas de caminhada e estão caminhando aí há 20, 30 anos, acompanhando seus pais ou familiares, e sempre ouvindo falar o nome de William Marlon, né? Sempre pessoas que estão acompanhando a família e não tomaram posição, não tomaram uma decisão, estão achando que um arrebatamento não é para agora, para esse tempo. Eles não têm prestado atenção no que o profeta William Marlon falou nas suas profecias, nos mostrando os sinais que era o tempo do fim. Então, tem pessoas que estão dormindo, estão passando por desapercebido, por não parar e prestar atenção no que está acontecendo. Os sinais do tempo estão acontecendo, e nós estamos vendo que a coisa está afunilando, cada vez mais apertado, o caminho está ficando estreito, e cada vez mais temos que estar prontos, decididos, porque a qualquer momento, pastor Adriano, estamos aguardando o rapto, não é isso? É verdade, irmão. Sabemos que está escura a minha imagem aí, irmão. O vídeo. Tá escuro, eu não estou nem olhando, vendo o rosto do senhor. Porque aqui no meu celular não tem configuração que eu consiga melhorar isso. Por quê? Será que hoje eu estava com a minha imagem escura aqui, eu fui mexendo até que eu melhorei, né? Mas eu acho que... Deixa eu tentar aumentar o brilho aqui. Acho que é o brilho do senhor aí, como que faz? O senhor está parecendo um sombra aí. Ai, pastor Adriano. A imagem do sombra aí, rapaz. Não estou vendo o semblante do senhor. A imagem estava normal, de repente ficou escuro, né, irmão? Eu já sou meio escurinho. Se ficar escuro, aí ninguém me vê, né? Você está com alguma iluminação aí de frente com o senhor? Tô debaixo da lâmpada aqui, não era para estar escuro, né? Mas vamos assim mesmo, irmão, vamos assim mesmo. Viu, pastor? Se o senhor está debaixo da lâmpada, ela dá essa sensação, você tem que ficar um pouco para trás para a imagem, para ela bater de semblante do senhor. Vê aí se vai melhorar, vai, muda a posição. Aí, ó, já começou a melhorar, aí, ó, tá vendo? Agora o senhor já está aparecendo, aí, tá vendo? Aí, ó. A Família Brava está aí acompanhando a nossa conversa aí do Brasil no mundo, 14 países aí pelo aplicativo conectado conosco, o povo quer ouvir os trovões, e nós estávamos falando de arrebatamento, não é isso, pastor Adriano? Irmão, vamos deixar a imagem aqui que vai ficar melhor. Isso. O arrebatamento, irmão, todos nós sabemos, irmão Benevaldo, como o pastor Osmar já pregou, existe uma ordem para o rapto. Certo? Isso. Existe uma ordem para a noiva, existe uma ordem, é uma sequência, são acontecimentos que teriam que acontecer para que desse o rapto. Nós sabemos que tinha que vir o sétimo anjo, nós sabemos que tinha que ser revelado 7 selos, nós sabemos que o último eleito tinha que entrar, nós sabemos que Deus tinha que manifestar Apocalipse 10, 8 a 11. Então, são acontecimentos que acontecem antes do arrebatamento. Nós sabemos que, para dar o arrebatamento, meu irmão, ainda precisa haver a primeira ressurreição, certo? Isto tudo é acontecimentos que acontecem para com a igreja eleita. Mas, por outro lado, também temos que ver os acontecimentos que acontecem com o mundo, né? Com a igreja falsa e o mundo.
Por isso o pastor Osmar já chegou ao ponto de pregar, né? A terceira etapa da noiva e a terceira etapa do mundo, que o mundo também tem a sua terceira etapa. E a igreja falsa, a grande prostituta, e ela tem que chegar no concílio ecumênico de igrejas, que é a imagem da besta. Então, meu irmão, tem acontecimentos para acontecer ainda para com o mundo, certo? Para que possa, então, chegarmos mais próximos do rapto. Hoje, depois que Deus cumpriu ali Apocalipse 10, 8 a 11, sabemos que nós estamos no finalzinho desse versículo, né? Esse versículo, ele só se encerra com o arrebatamento. Mesmo que Deus levou o profeta embora, mesmo que Deus levou o pastor Osmar embora, o profeta mostrou para nós, provando a festa das trombetas, 232, que o sétimo selo, este mistério, ele só acaba com o arrebatamento. Então, o Apocalipse 10, ele só acaba com o arrebatamento. Nós somos o finalzinho do capítulo 10 de Apocalipse, né? Do versículo 8 a 11. É onde nós estamos aqui, simplesmente esperando tudo se colocar em ordem para poder, então, acontecer esse glorioso arrebatamento. Então, existe uma ordem de acontecimentos que tem que acontecer para que possa haver o rapto. A igreja está preparada, a noiva está preparada. Se algum irmão que entrar agora, é porque ele já estava dentro, por predestinação, antes da fundação do mundo, irmão. Não é que a porta está fechada aqui. A porta, ela foi fechada quando o Cordeiro saiu do trono, em 1963. Ali a porta foi fechada. Todos nós que entramos, todos nós que cremos, é porque nós já estávamos dentro. Nós somos representados no sétimo anjo. Amém. Então, todos que entrar ainda, se houver alguém mais para entrar, esses que entrarem, que crerem na última hora, irmão, na última hora, no último momento, depois que Deus mandou o profeta, depois que Deus mandou o pastor Osmar, alguém que entrar ainda é porque, por predestinação, ele já estava dentro. Era igual o ladrão da direita, que na última hora ele ouviu a palavra, creu e entrou. Então, nós não podemos fechar a porta aqui, porque a porta já foi fechada. Mas sabemos que Deus, por predestinação, tem predestinado os seus, e cada um tem o seu tempo para chegar, para crer, para receber o Espírito Santo, para colocar sua vida em ordem. Então, quando esse corpo estiver completamente completo, irmãos, todo eleito no seu lugar, batizado com o Espírito Santo, cheio dessa palavra da hora, então o corpo estará totalmente em ordem para o arrebatamento. Então são acontecimentos, irmão Benevaldo, que nós fomos ensinados pelo profeta, pelo pastor Osmar, que precisam acontecer para que haja um arrebatamento, tanto da parte da noiva, da esposa de Cristo, quanto da parte da igreja, né, da grande prostituta, do concílio ecumênico, que tem que acontecer algumas coisas, acontecimentos com o mundo que vão acontecer antes do rapto, certo? Que nós temos que saber que foi profetizado, foi pregado pelo profeta, ensinado pelo pastor Osmar Sei. Viu, pastor? Ainda falando sobre isso, o senhor dizendo aí que nós fomos instruídos, né, pelo profeta William Branham e pelo pastor Osmar, com o ministério profético do Apocalipse 10, versículo 8 a 11, dando seguimento, não que é outro profeta, não.
é continuação daquilo que Deus revelou ao profeta lembrando, né? O que ele não pôde expressar, pode falar, e Deus sabia que logo na frente, continuando a partir do versículo 8 seguinte, levantaria um ministério para dar seguimento, para completar esse capítulo 10 até o versículo 11. E o povo, nós observamos, nós podemos observar que as religiões, as denominações, eles não conseguem ver essas coisas, porque é aquilo que você disse. Tem que ter eleição e predestinação para poder ver a abertura dos 7 selos, a abertura dos torrões, que é esses selos abertos, né, através da mensagem que foi esclarecida para nós através do Ministério com Foto do Mundo. Então, as pessoas não entendem, que não tive a oportunidade de conversar aqui com um amigo meu, que é pastor nacional, e ele viu uma das lives nossa aqui, e ele disse, rapaz, mas o que é esses torrões aí que você fala, né? Aí eu disse para ele, tá escrito em Apocalipse 10, você já leu lá? Ele falou, mas e esse livro? Eu falei, tá tudo lá no Apocalipse 10. Quer dizer, eles talvez leram, ou estão lendo, mas não foram revelados, porque não foram chamados, não foram predestinados para crer nisso. Então, tem um povo que está sendo treinado, um povo que foi revelado através da eleição, da predestinação para crer nessas coisas, né, pastor Adriano? É por isso que foi pregado, irmão Benevaldo. Nós temos que lembrar cada mensagem que foi pregado pelo profeta e cada mensagem que foi pregado pelo pastor Osmar. E o pastor Osmar pregou uma mensagem que define exatamente isso aí. Nós estamos vivendo um tempo de santa convocação, né? Nós estamos no tempo, desde o tempo do profeta, do tempo do pastor Osmar, aonde Deus está trazendo uma santa convocação, convocando cada eleito, chamando cada eleito, cada filho de Deus. E quando Deus chama cada eleito, cada filho de Deus, nós temos que entender, irmão, que a própria Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque em cada tempo, Deus chama e vem uma multidão mista, diz o pastor Osmar, na mensagem Costa Sangrenta. Então, cada mensagem que Deus manifesta, então, vem, Deus chama e vem uma multidão mista, vem 3 classes de crente. E Deus, cada tempo, ele vai fazendo uma separação. Em cada tempo, para ele separar o eleito da multidão mista, Deus traz sempre uma santa convocação para o tempo. Deus trouxe uma santa convocação no tempo do profeta, chamando os eleitos para fora, e Deus trouxe, quando o pastor Osmar pregou a mensagem, santa convocação, quando começou a pregar a terceira etapa, aqui no Brasil, que Deus levantou o pastor Osmar, então, irmão Benevaldo, Deus estava chamando o eleito para outra santa convocação. A santa convocação no tempo da noiva. Houve uma santa convocação no tempo do profeta e houve uma santa convocação no tempo da noiva, no tempo do pastor Osmar. E depois que o pastor Osmar morreu, nós temos que entender que houve outra santa convocação. Porque Deus, ele é um separador. E Deus vai sempre separando, chamando os seus para fora. Chamando os seus, todo aquele que o Pai me tem dado, virá a mim. Então, é isso que nós temos que perceber, o mover de Deus. O que Deus está fazendo hoje, irmão Benevaldo? O que Deus está agindo hoje, irmão Benevaldo? O que Deus fez ontem, nós sabemos que Deus fez ontem. Nós sabemos que Deus enviou o profeta, irmão Brana. Nós sabemos que Deus enviou o pastor Osmar, ministério de João. Isso foi o que Deus fez ontem. Agora, Deus já levou o pastor Osmar. Deus já levou o profeta, irmão Brana. Mas que Deus, ele não é o mesmo ontem e hoje? O que Deus está fazendo hoje? Qual que é o mover de Deus? Quem Deus está usando? Qual é a palavra que Deus está trazendo para o povo hoje? Para chamar
os eleitos para fora, para chamar, convocar. Sai dela, povo meu. Sair do que hoje, irmão? No tempo do profeta, era sair do pentecostalismo. Sai dela, povo meu. Sai do pentecostalismo. No tempo do pastor Osmar, quando veio a santa convocação, irmão Benevaldo, sai dela, povo meu. Sai dela do quê? Da primeira e segunda etapa. Não era? O irmão sabe disso. Mas, e agora, irmão Benevaldo? Quando Deus está trabalhando, ou Deus parou de trabalhar hoje? O que Deus está fazendo hoje, irmão Benevaldo? Será que Deus morreu? Será que Deus morreu, irmão Benevaldo? Deus não morreu, porque Deus é vida. Então, irmão Benevaldo, Deus, a palavra, o Espírito Santo, ele está chamando o povo para fora hoje. Sai dela, povo meu. Sai dela do quê, irmão Benevaldo? Da doutrina errada. Da doutrina errada. Que o próprio povo tem levantado nesses últimos dias do Amasso Prei. Então, Deus está chamando hoje, o que Deus está fazendo hoje, chamando o eleito para uma santa convocação. Sai dela, povo meu. Sai dessa doutrina errada. Então, é o mover de Deus. O que Deus fez ontem, o povo do Amasso Prei, irmão, eles estão vendo o que Deus fez ontem. E foi maravilhoso o que Deus fez ontem. Nós cremos no que Deus fez ontem. Mas eles têm que ver o que Deus está fazendo hoje. Aleluia. Que coisa, né, pastor? Que coisa. Que tremendo isso, uma coisa tremenda. E o inimigo, pastor, está investindo. O profeta diz que todo o exame do inferno está apontado para o eleito e é portador dessa mensagem, dessa revelação. O inimigo está com toda a força tragando aquilo que ele pode tragar. E muitos ministros que estão aí com a mensagem de me lembrando na mão, que estão com o CD do pastor Osmar, estão com a mente tapada e não estão conseguindo ver nem um palmo na frente da sua vida espiritual, não é isso, pastor? O povo, irmão Benevaldo, tem a Bíblia na mão, falando de Jesus e não aceita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo da mensagem tem as fitas na mão, aperta o play e não consegue enxergar os 7 trovões revelados, o novo nome revelado. Não conseguiram enxergar nada disso. O povo da terceira etapa, hoje, eles estão com o CD na mão e não conseguem enxergar uma doutrina errada que eles estão fazendo, irmão Benevaldo. Então, irmão Benevaldo, Deus trata com o eleito. Você tem que ter convicção do que você crê, meu irmão. Cada eleito tem que ter convicção do que crê. Porque o eleito, ele está seguro no que ele crê. O eleito está posicionado, o eleito conhece o Espírito Santo, o eleito conhece a palavra da hora. E o eleito, quando ele ouve o pastor Osmar falar, isto não é doutrina certa, o eleito obedece. O eleito, ele não faz disto uma doutrina. O eleito, irmão Benevaldo, ele escuta o pastor Osmar o dia inteiro, por revelação, porque porque crê no pastor Osmar, mas ele não faz disto uma doutrina, porque o pastor Osmar falou, isto não é doutrina certa. Então, irmão Benevaldo, nós temos que ver o que Deus está fazendo hoje, certo? Porque o diabo está trabalhando, e o diabo está enganando as pessoas, como enganou os pentecostais, com a Bíblia na mão. Como enganou o próprio povo do profeta, primeira e segunda etapa, com as mensagens na mão, crendo numa doutrina errada, que o próprio irmão Brana falou, isto não é correto, diz o irmão Brana, isto não é correto, que somente eu deveria pregar, somente o irmão Brana deveria pregar. O irmão Brana falou, isto não é correto. Então, meu irmão, o pastor Osmar falou da mesma forma, e o povo está sendo enganado com o próprio CD na mão, e sendo enganado porque estão sendo cegados por uma doutrina, irmão,
uma doutrina que veio para confundir. E nós temos que entender que Deus não é confusão. Essa doutrina, ela trouxe divisão. Verdade. Deus não traz divisão, irmão. Deus traz separação. Deus separa, mas Deus não divide ministério. Então, quando surge uma doutrina que divide o ministério, irmão, então essa doutrina não é certa. Em todo tempo, Satanás trouxe uma doutrina que dividiu o ministério. Nos dias de Lutero, Satanás trouxe a doutrina que dividiu o ministério. No tempo de Wesley, no tempo do irmão Branham, no tempo do pastor Osmar, sempre Satanás levanta uma doutrina que divide o ministério. Então, meu irmão, nós temos que ter segurança do que nós cremos, porque o tempo está próximo. A mensagem já foi pregada. Agora, somente o eleito crerá nessa palavra, porque a mensagem foi derramada na igreja, meu irmão. Foi. A mensagem, ela foi aberta ao eleito. O eleito comeu esse vinho de maná, né? E ainda tem pessoas aí, tem ministros dizendo que nós não cremos nesse provão, que nós não cremos no ministério de João, que nós não estamos crendo no ministério de uma só pessoa. Nós estamos aqui profetizando o que nós temos aprendido no ministério do dia. Qual é o ministério do dia? Apocalipse 10, versículo 8 ao 11. O ministério profético de João, o ministério que foi levantado para nos ajudar, a esposa, a posicionar, entrar na plataforma de rádio. Sem esse ministério, nós estávamos perdidos, não é isso, pastor? Sem esse ministério, nós estávamos perdidos, irmão. Por quê? Porque Deus, irmão Benevaldo, ele traz uma mensagem. Deus traz a mensagem do dia. Deus traz a mensagem da hora. Certo? Depois que Deus traz essa mensagem, irmão Benevaldo, o que Deus faz? Deus recolhe o mensageiro. Deus recolhe o mensageiro, uma praga cai sobre os que rejeitam a mensagem. Mas Deus também levanta guardiões, Deus levanta discípulos, Deus levanta pastores, Deus levanta evangelistas para poder guardar aquela palavra. Guardar aquela palavra. Por isso que aqueles que rejeitam, eles formam uma denominação em cima do homem que morreu. Sempre foi assim, irmão Benevaldo. Eu me empolgo porque eu vejo isso muito claro. No tempo de Lutero, irmão Benevaldo, o povo, ele escreve em Lutero, luterano. Mas Lutero morreu, o que eles fizeram? Fizeram uma denominação em cima do homem Lutero, porque eles creram no homem, eles não continuaram com Deus. Eles não enxergaram que Deus estava no homem. E eles, então, ficaram presos no homem que Deus usou e não puderam ver o mover de Deus. Quando veio Wesley, trouxe a mensagem do dia, irmão Benevaldo. E o povo creu na mensagem de Wesley. Quando Wesley morreu, o que o povo fez? O povo creu tanto na mensagem do homem, creu no homem, que formaram uma denominação metodista, né? Método de ensino de santificação de John Wesley. Por quê? Porque eles olham o homem que Deus usou e eles perdem Deus, que Deus, ele sempre caminha, Deus não para, irmão Benevaldo, Deus sempre prossegue em diante, porque Deus vai nos levar no arrebatamento, Deus vai nos levar para a glória, e depois da glória, nós vamos voltar para o milênio, e depois do milênio, nós vamos para o novo céu, nova terra, nós vamos... Aleluia. Então, meu irmão, Deus sempre prossegue, porque o plano de Deus é chegar, levar nós de volta lá para a eternidade, lá para novos céus, nova terra. Então, Deus nunca para. Deus nunca para. Quando Deus tirar a igreja da terra, irmão Benevaldo, o arrebatamento, certo? Que nós estivermos na glória, naquela mesa de quilômetros e quilômetros de distância, com todos os irmãos das 7 eras da igreja,
E Jesus passando e enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. Deus não parou aqui na terra. Deus vai estar tratando aqui na terra com os judeus. Deus vai estar cumprindo Apocalipse 11 com os judeus. Então, Deus não para. Deus prossegue, irmão Benevaldo. E o povo pensa que quando o homem morre, Deus parou no homem. Mas Deus usa o homem. Mas Deus não para no homem. Ei, glória a Deus. Deus não para no homem, meu irmão. Porque Deus é a palavra, Deus é o Espírito Santo. E Deus, um homem morre, Deus levanta outro. Porque Deus, ele sempre usa o homem, irmão. É coisa boa, coisa boa. Vai escuro, pastor, eu vou deixar o senhor respirar um pouquinho aí. Eu quero dizer para os irmãos que estão chegando aí pelo aplicativo, estamos com 19 agora aplicativos de irmãos conectados. Olha, estamos falando sobre o arrebatamento, sobre a coluna do fogo que andou, não é isso? A coluna do fogo andou, né? Estamos falando de vida transformada e compartilhando isso com toda a família Breno que está conosco aí pelo aplicativo da Rádio Web, os irmãos pelo Facebook. E você que está chegando aí pelo aplicativo, irmão, a coisa está gostosa. A mesa está servida. Se você quer comer um pedaço desse maná que está na panela dourada, está na mesa, 7 ferrões de dinamite revelado. Estou falando do pastor Adriano, de Franca, São Paulo. Falei, nos evangelhos, porque o pastor foi levantado no ministério pastoral, que Deus levantou nesse corpo chamado esposa, é para nos ajudar a esposa, o eleito desse dia, a caminhar sem sair da fila. Nós temos que permanecer naquela direção que o pastor Osmar veio nos ensinando. Pastor Adriano chegou, vindicado também, Deus o predestinou para isso, chegou de uma maneira que ninguém esperava. Mas Deus trouxe e posicionou ele no corpo, posicionou ele na posição que Deus não tinha escolhido. E o povo está aqui crendo na mensagem. O pastor está sendo alimentado da fonte e está passando esse alimento para nós, os eleitos que creem nessa mensagem. Pastor Adriano, nós agradecemos o senhor por o senhor ter vestido o manto, porque não é para qualquer um, pastor. Vestir o manto que João vestiu, o manto que Brana vestiu, tem que ter essência de definição. Continue, pastor, focado aí na posição que o senhor está dizendo para esse povo. Amém, irmão. Deixa eu só falar uma palavrinha aqui rapidamente, que Deus colocou no meu coração. Não quero demorar para nós terminar nosso culto num prazo, né, que não cansa as pessoas, é muito importante isso. Mas, enquanto eu ouvi o profeta aqui no início da live, irmão Benevaldo, Deus colocou uma mensagem no meu coração intitulada Quem me tocou? Quem me tocou? Aquela mulher, Lucas capítulo 8, versículo 43, irmão Benevaldo. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saía virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quem me tocou, irmão Benevaldo? Quem me tocou? Né? Jesus estava ali, diz o irmão Brana que os diáconos, Pedro, Tiago, João,
eram como guarda-costas de Jesus, segurando a multidão que seguia Jesus. Havia uma multidão ali, né? E todos estavam querendo aproximar-se do mestre. Todos estavam querendo ali falar com o mestre, falar com Jesus, tocar em Jesus, abraçar Jesus. Todos queriam Jesus, porque Jesus estava operando milagres, sinais, maravilhas naquele tempo. E o povo era um povo que carecia de médico, né? Carecia de saúde, carecia da graça de Deus. E todos queriam tocar em Jesus. E havia uma multidão que estava então seguindo Jesus e apertando Jesus, e os diáconos, né? Os discípulos ali segurando a multidão para que Jesus pudesse passar, para que Jesus pudesse caminhar, seguir o seu caminho. Até que no momento Jesus parou, porque naquele tempo havia uma mulher que há 12 anos jazia com uma enfermidade que ela tinha o fluxo de sangue, não parava, né, de sangrar, e ela sofria com aquela enfermidade, com aquele problema, com aquela dificuldade, com aquela luta que ela estava passando, e então ela viu que Jesus havia feito maravilhas, e ela creu que se ela tão somente tocasse na orla dos seus vestidos, ela, como uma mulher que estava sangrando, ela não podia tocar no corpo, ela não podia tocar na pele, porque ela estava imunda, impura, né? Porque ela estava sangrando. E ela vivia há 12 anos, ela gastou tudo que tinha, em médicos, em exames, em receitas, em medicamentos, né? Tudo que ela tinha, ela trabalhou e ela conseguiu, empréstimos que ela fez, para que ela pudesse sarar, ser curada, aquela mulher. Mas ela não conseguiu, através da medicina, ser curada, porque a medicina não pôde ajudar ela naquele tempo. Mesmo a medicina sendo um instrumento na mão de Deus, mas naquele tempo a medicina não pôde ajudar aquela mulher com aquele fluxo de sangue. Da mesma forma hoje, como tem muitas pessoas que procuram a medicina e a medicina não pode ajudar ainda hoje certas enfermidades, certos problemas de doença, de saúde, que a própria medicina hoje, com toda a evolução que teve, também não pode ajudar, curar as pessoas. Mesmo a medicina sendo um instrumento na mão de Deus, como diz o profeta. Não é errado tomar remédio. Não é errado você ir no médico, né? E ela, tudo que tinha, seu dinheiro, suas economias, tudo que ela tinha guardado, conseguido de herança dos seus pais ali, da sua família, de amigos, de vizinhos, de empréstimos, ela gastou tudo na medicina. E a medicina, então, não pôde ajudá-la. Mas quando ela viu que Jesus estava naquela cidade, e ela viu Jesus operando sinal e maravilha, as pessoas sendo curadas e abençoadas. E então ela creu, a fé, aquela semente que estava na alma do coração dela. Então, aquilo despertou, aquilo brotou dentro dela. E aquela fé que brotou dentro dela trouxe uma segurança tão grande, que ela pensou, ela creu verdadeiramente, se tão somente eu pudesse tocar nas orlas do vestido de Jesus. E então, ela com aquela fé, ela saiu, ela não podia estar no meio da multidão. Ela teve que romper barreiras, dificuldades, empecilhos, para poder estar ali perto, porque se alguém a visse ali, ela poderia ser expulsa, poderia ser morta, porque ela estava impura no meio do povo. E a lei não permitia, a mulher tinha que estar separada, resguardada, quando ela estivesse sangrando. Então, Jesus ali naquela multidão, todo mundo tocando em Jesus, e todo mundo apertando e caminhando perto de Jesus, de repente Jesus parou. E disse, quem me tocou? E Pedro e os discípulos, Senhor, mas como o Senhor pergunta quem me tocou, se todos estão te tocando, todos estão te apertando, querendo tocar no Senhor, como que o Senhor nos pergunta quem me tocou, se todos, né, estão tocando o Senhor? Jesus respondeu para ele, porque eu senti virtude, poder, cura, bênção, saúde, prosperidade sair de mim. Ele sentiu fé sair dele. Quando aquela mulher tocou na orla, Jesus não sentiu aquele toque natural.
Jesus não sentiu aquele toque natural porque aquela mulher não tocou no corpo de Jesus. Ela tocou apenas na orla dos seus vestidos. Mas Jesus, quando foi, parou e falou, ele falou: quem me tocou? Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com revelação. Alguém tirou virtude de mim. E aquela mulher, então, se levantou no meio da multidão e explicou essa situação. E ele viu e disse para ela: filha, vá, a tua fé te curou. Que maravilha, irmão Benevaldo. Que maravilha, meus irmãos. É quando Deus encontra um eleito, um filho, uma filha, que possa tocar em Deus. Tirar virtude, tirar a cura, tirar saúde, tirar prosperidade da palavra de Deus. Porque Jesus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Esperando que os seus filhos, os seus eleitos, toquem na sua palavra. Precisa de cura? Toque em Jesus. Isso, Jesus não estava falando de um toque natural. Jesus estava falando de um toque pela fé. Jesus não sentiu o toque natural daquela mulher, mas Jesus sentiu o toque da fé daquela mulher. Da mesma forma, cada crente hoje, quando nós temos uma necessidade, um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, seja qual for a enfermidade, talvez os médicos não podem fazer nada por você, mas Jesus pode. Mas você tem que tocar por fé em Jesus. Você tem que crer na palavra da hora e tocar. E crer verdadeiramente para que Jesus possa falar para você: quem me tocou? Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com revelação. Havia uma multidão, mas somente uma mulher conseguiu tirar virtude. Tem hora que na igreja vai ter uma multidão. Na igreja, vai ter uma multidão na live, vai ter uma multidão na audiência, no YouTube, no Facebook, mas quem é o eleito que vai tocar na palavra da hora e vai tirar? Tocar na palavra da hora e tirar a revelação, e ver a revelação da palavra, e ver o Espírito Santo no dia que vive. Quem me tocou? Então, quando Jesus estava ali com seus discípulos, rapidamente, quando Jesus estava ali com seus discípulos, e Jesus perguntou para eles: o que dizes os homens ser o Filho do Homem? Então, uns disseram: é Jeremias, o outro é Elias, ou alguns profetas. E Jesus, então, voltando para os 12, perguntou novamente: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Então, naquela hora, de todos os discípulos que estavam ali, de todos os discípulos, mas teve um que tocou em Jesus. Teve um que teve a revelação de Jesus. Teve um que sabia quem era Jesus naquele momento, quem era a palavra da hora naquele momento. E naquele momento, somente Pedro teve a revelação. Porque naquele momento, somente Pedro tocou em Jesus. Quem me tocou? Então Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro tirou virtude de Jesus. Pedro tirou revelação de Jesus. E Jesus falou para ele. E Jesus falou para Pedro, né? Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Carne e sangue não te revelou isso, Pedro. Você não aprendeu isso de seminário. Você não aprendeu isso de homem algum. Mas meu Pai que está no céu te revelou. Te revelou quem é o Cristo. Então, meu irmão, Pedro tocou em Jesus naquela hora. E Pedro tirou revelação de Jesus naquela hora. Diante de todos os discípulos, todos eram discípulos de Jesus. Mas somente Pedro conseguiu naquela hora tocar pela fé em Jesus e ter aquela revelação. Quando o irmão Brana, meu irmão Benevaldo, meus irmãos, quando o irmão Brana contou a palavra falada dos esquilos, que apareceu, ele falou a palavra, apareceu um esquilo, ele matou, pá! E sangrou.
E então ele contou que apareceu outro esquilo e falou que surja outro esquilo ali. E surgiu outro esquilo. Ele atirou, pá! E o esquilo caiu morto. Porque ele tinha pedido 3 esquilos para Deus. E o irmão Branham, então, tinha pegado aqueles 2 esquilos e colocado ali no seu bornal para ir embora. E Deus parou ele e falou, você não pediu 3? Então o irmão Branham falou algo impossível para o esquilo, né? Passar no meio do espinheiro e subir na árvore, parar, voar para lá e eu vou matar ele lá. Então surgiu aquele esquilo no espinheiro, passou numa árvore, pulou, irmão Branham matou, pá, morreu, sangrou. Irmão Branham contando esse testemunho do poder da palavra falada. Aleluia. De volta, restaurado ao homem novamente. O que Adão perdeu estava restaurado ao homem novamente através de William Marion Branham. E quando então o irmão Branham contou esse testemunho para a irmã Hatmuz, na casa da irmã Hatmuz, então aquela irmã, ela tocou em Jesus naquela hora. E ela creu, ela disse, irmão Branham, eu creio, isto tudo é verdade. E ela tocou em Jesus naquela hora, irmão. Quando ela falou, eu creio, amém, irmão Branham, eu creio. Que Deus gostou tanto daquilo, que Deus falou para o irmão Branham, fala para ela, pedir o que ela quiser, que vai ser dada a ela agora. Porque ela tocou em Jesus pela fé. Ei, glória. Ela ouviu a palavra da hora e creu. E Deus gostou daquilo. E saiu virtude de Deus. E ela pediu a salvação para os seus 2 filhos. É possível, irmão Branham, meus 2 filhos serem salvos? O irmão Branham simplesmente falou a palavra para ela. Eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles 2 meninos foram batizados e tomavam a ceia com o irmão Branham. Então, quem me tocou? Quem pode tocar em Jesus? Quem pode tocar na palavra da hora e tirar revelação, tirar a luz, tirar virtude, tirar poder para a sua alma, poder para a sua vida, saúde para o seu corpo? Quem me tocou? O eleito é aquele que crê. O eleito toca em Jesus e ele crê na palavra da hora. O irmão Branham, irmão Benevaldo, o irmão Branham, quando ele revelou os 7 selos, o irmão Branham, quando revelou os 7 trovões, o irmão Branham, ali estava Jesus, em carne humana, Jesus manifestado num profeta, Jesus manifestado em carne, aquele que veio no monte pôr do sol, naquela nuvem, era Cristo. O 7º anjo, o 7º selo, o trouxe de novo à terra. E quando ele estava na terra, no irmão Branham, então ele revelou os 7 selos, 7 trovões. E o irmão Branham estava esperando que alguém tocasse naquela revelação, irmão Benevaldo. Que alguém levantasse e falasse, eu vejo, irmão Branham. Só que ninguém apareceu naquele dia, irmão Benevaldo. Ninguém apareceu. O irmão Branham, quando pregou perguntas e respostas sobre os selos, no domingo de manhã, o irmão Branham falou, temo que vocês não tenham visto o que tem acontecido nessa semana, porque o irmão Branham queria que alguém tocasse em Jesus naquele dia. Glória. Quem me tocou? Ninguém tocou na revelação do céu, ninguém conseguiu tirar. Crer naquilo que estava sendo pregado, irmão Benevaldo. Nos dias do irmão Branham, lá na América, Deus levantou no tempo do Brasil. Apocalipse 10, 8 a 11. Deus levantou o pastor Osmar. E o pastor Osmar foi nas mensagens e tocou em Jesus. E tocou na revelação dos 7 selos. E tocou no livrinho aberto, meu Benevaldo. Quem me tocou? Deus sempre tem um que toca na sua palavra e tira aquela revelação da Bíblia. Aleluia. Os 7 selos, 7 trovões, estava na história, irmão Benevaldo. Ninguém sabia nada. Ninguém entendia nada do novo nome, da era de Laodiceia terminar, do último eleito já entrar. Ninguém sabia nada, porque ninguém havia tocado nos selos revelados para tirar as suas virtudes, para tirar o seu poder. Até que Deus levantou o João, até que Deus levantou o pastor Osmar, e o pastor Osmar tocou em Jesus. Quem me tocou?
João tocou em Jesus e tirou a revelação dos 7 selos, a revelação do novo nome, a revelação da palavra, e pregou para nós, e profetizou para nós. Amém. Para quê, irmão Benevaldo? Para que nós, hoje, pudéssemos tocar em João. Tocar em João. Tocar na palavra da hora e tirar as virtudes do que o pastor Osmar pregou, irmão Benevaldo. E tocar em João e pegar as virtudes, tudo que ele pregou, tudo que ele revelou, e crer e sermos abençoados por Deus. Quem me tocou? O eleito toca em Jesus hoje, através da mensagem de João. Deus abençoe, irmão Benevaldo. Oh, glória, aleluia. Vamos orar juntos com nossos irmãos que estão aí no Facebook, na Webram, e também aí pelo aplicativo da rádio. Feche os seus olhos, aproveite esta oportunidade, meus irmãos. Se você ainda não tocou nessa mensagem, nesta revelação, aproveite, toque no Senhor nesta noite e receba a tua porção em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor concedeu a nós, os eleitos desta mensagem, predestinados a crer, Senhor, nesses trovões, a crer nestas revelações, nesta pura revelação da mensagem do dia. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter olhado para nós, lá na sua poderosíssima, no seu trono poderoso, Senhor. Evite nós aqui hoje, no tempo do fim, Senhor, um povo que creria nesta manifestação de Apocalipse 10, versículo 8 a 11. Abençoe os meus irmãos que estão conosco pelo Brasil, os irmãos que estão conosco pelo aplicativo aí no continente africano. Cada eleito, Senhor, que crê nessa mensagem, que come este alimento, seja abençoado pelo poder desta mensagem do dia, pelo poder desta revelação, que os seus olhos sejam abertos, Senhor, que os seus corpos sejam curados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e que o inimigo seja derrotado, não possa ter poder contra os teus filhos neste dia, nesta caminhada, nesta jornada. É a nossa oração, é a nossa tomada de posse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus, amém. Oh, glória! Oh, pastor, que maravilha! Oh, glória a Deus! Fomos abençoados nesta noite, fomos abençoados com a mensagem, os 7 selos dos trovões revelados. Eu quero os nossos irmãos que estão conosco aí pelo Facebook, e Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão aí. Eu perdi aqui um pouco dos irmãos, né, do sinal aqui, sumiu aqui os irmãos, mas eu vi que tinha muitos irmãos conectados conosco aí. Deus abençoe os nossos irmãos que estão pela Webram e também os irmãos pelo aplicativo da Rádio Web. Nós agradecemos aos irmãos a sua audiência e vamos continuar firme, meus irmãos, vamos continuar firme, comendo este alimento, porque é daqui, desta palavra, é dessa revelação, é desta mensagem que nós temos garantia e convicção, nós vamos entrar ali juntos com o pastor, junto com o profeta naquele grande rádio. Amém? Pastor Adriano, muito obrigado pela sua participação, que Deus continue te iluminando, te ajudando aí no seu ministério, e nós estamos aqui, pastor, de mãos dadas com o Senhor, de mãos dadas com essa mensagem, de mãos dadas nessa revelação, e vamos seguir avante, pastor, caminhando no unidade de vida. Muito obrigado, pastor. Amém, meu irmão. Deus abençoe, irmão Benevaldo. Deus abençoe a toda a família Brana que nos acompanha através da Rádio Web Terceira Etapa. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão. É um que tem a natureza da revelação, um peixe. Então você fica comigo. É Deus falando, não é ficar comigo aqui não. Você pode até largar de mim, não tem problema. Mas fica com Jesus, fica com a palavra. É a palavra que te santifica. É a palavra que te santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando chegamos a esta condição, irmãos, aí nós podemos identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Podemos identificar. Fora disso, sabe o que vai acontecer? Vamos conversar, vamos discutir um com o outro. Ah, isso não é isso, isso não é isso. Não, isso é isso. Não, mas não é, não é. Então vai só ficar desse jeito. Quando
você sabe identificar o que é verdade, pronto, aquilo é para você. Você sabe dentro das Escrituras o que deve ser feito, o que não deve ser feito.